Quero desejar a todos os meus irmãos maçons e não maçons, judeus e não judeus, um forte abraço, certo? Quero convidá-los a mais uma análise, leitura e reflexão dos textos bíblicos, mas antes eu preciso fazer uma revelação importante, certo? A respeito da minha personalidade, de quem sou eu, de quem eu represento dentro desse jogo de xadrez chamado Bíblia, aonde quando você entra você precisa assumir a sua posição no jogo, né? E a minha posição é de sentinela. Eu sou o sentinela, eu sou o guardião, né? Eu sou responsável por guardar a lei, por guardar os costumes, os bons costumes, por guardar a tradição, por guardar a cultura, por guardar as instituições, certo? E aqui inclui o céu, as instituições de poder. E uma das primeiras coisas que um sentinela precisa saber para entrar nesse jogo são as hierarquias e os três pilares mais importantes desse jogo. O primeiro é Deus, porque ele é o criador, ele é o soberano de toda a hierarquia, né? Ou seja, dos céus, as instituições de poder, o Templo de Jerusalém e a terra, né? Ou seja, Judá e Jerusalém, né? Então, ele é o todo soberano, porque ele é o criador do que nós chamamos hoje no mundo moderno de sociedade, certo? Porque sem hierarquia não há sociedade. Então, ele é criador, Deus é o soberano, é como se fosse o rei, na verdade, o rei, certo? Os céus são, Deus criou os céus e a terra, né? Em Gênesis, o céu são as instituições de poder, Templo de Jerusalém, ou outras instituições de poder, dependendo do regime que você vive, né? E a terra é o lugar onde as pessoas habitam. Uma das coisas muito importantes que você tem que saber para entrar no jogo sendo um sentinela, um guardião, é que Deus ele é muito rigoroso, certo? Então, se você faz parte dessa elite, você pertence ao céu, certo? A essa hierarquia, e você quebra uma lei, você comete um pecado, que é a transgressão da lei, a desobediência da lei, você é expulso. Por isso, Eva, a transgredir a lei, junto com Adão, foi expulso do Jardim do Éden. Foi expulso do Jardim do Éden, que pertence ao céu. Ou seja, foi expulso para a terra, né? Por quê? Porque Deus expulsa. Por isso Jesus também era expulso das sinagogas. Foi feita uma lei exclusiva para expulsar qualquer pessoa que se chamasse Cristo dentro do templo da sinagoga, certo? Por quê? Porque são pervertores da lei e né, a minha missão é identificá-los e expô-los, né? Então, essa é a minha missão. Eu sou sentinela. Eu sou responsável por guardar as leis de Moisés, né? Nesse sentido, dentro do jogo bíblico, né? Porque fora do jogo bíblico eu não tenho religião nenhuma, certo? Então, senhoras e senhores, por que eu estou dizendo isso? Porque quando você é expulso do céu, né? Deus é muito rigoroso, ele rompe o relacionamento com você, certo? Rompeu com Adão e Eva. Só que como ele queria voltar ao relacionamento com Adão e Eva também queria, então ele estabeleceu uma nova aliança. E o que era essa nova aliança? Era toda vez que você cometer algum pecado, você transgredir alguma lei, você vai ter que sacrificar um animal para perdão dos pecados, certo? E essa é a lei perfeita, é a lei que agrada a ele, foi a lei que ele escolheu, né? Quando Adão e Eva vão ser expulsos do Jardim do Éden, né, para a terra, o que vai acontecer? Vai ter a descendência de Eva, que são a descendência dos sacerdotes, a descendência dos judeus, que querem agradar a Deus e fazem o sacrifício de animais, e vai ter a descendência da serpente, né, que é a descendência de Caim, né, que oferece o sacrifício a sua Abel e a sua Abel e o seu próprio desejo, né? Ou seja, oferece o sacrifício que não agrada a Deus, que é de agricultura, né? E tem inveja do seu irmão, né, que oferece o sacrifício perfeito a Abel, que é o sacrifício de animais, de sangue, e mata ele, né? Por isso, o Espírito Santo, a facção que Jesus fazia parte, a que João Batista também fazia parte, né? Queriam matar os judeus de Jerusalém, as autoridades de Jerusalém, justamente por quê? Porque eles queriam mudar o ritual. Você tomando o templo e tomando o monopólio de ritual para perdão dos pecados, né? Você controla tudo, né? Então, por isso, Jesus é descendência de Caim, né? Por quê? Porque
ele, né? Então, eles vão ser expulsos do céu, né? E vai ter essas duas descendências aí, né? E Jesus, senhoras e senhores, sendo como Caim, conhecendo a lei desde pequeno, sendo entregue pela sua mãe, né, dentro do templo, né, consagrado para ser sacerdote, né, para aprender a respeito das coisas de Deus, do templo, do reino dos céus, né, desde pequeno, estudando com os mestres no templo, aprendeu que todas as pessoas que cometessem pecado, né, elas deveriam agradar a Deus, pedir perdão a Deus através do sacrifício de animais, porque é isso que agradava a Deus, né? Só que Jesus, ele resolve perverter isso, né, e se vender, né, à facção. Então ele inventa, seguindo a linhagem de Caim, ele exerce um novo ritual para perdão dos pecados que não é o que agrada a Deus, né? Caim foi agricultura, né? Ele vai ser batismo para perdão dos pecados. Então, ele sendo ensinado desde pequeno que um sacerdote, como exemplo, deveria matar um animal para perdão de seus próprios pecados e do pecado do povo, ele sendo da descendência de Caim, né, ele resolve batizar-se na frente de todo mundo, né, no batismo de João, para se mostrar que estava sendo perdoado dos seus pecados ali, seguindo o seu chefe da facção, que era o Espírito Santo, né, que batizava com fogo quem não queria batizar com água, ou seja, queimava vivo, né. Então, veja bem, ele vai fazer isso, né? O que Jesus vai fazer? Ele vai fazer isso, vai perverter a lei dos judeus, né? Vai trair o povo judeu, né? E vai tentar estabelecer o seu próprio ritual, o seu próprio poder, né? E por que eu tenho a missão de expor ele? Porque ele, quando estava colando com João, né? Uma hora João vai ser preso. Herodes vai prender João, certo? E João, dentro do cárcere, manda dois discípulos dele para perguntar para Jesus se Jesus era aquele que estava para vir mesmo, né? Porque ele achava que Jesus era profeta, né? Aí Jesus vai dizer para ele: se você acha que eu sou profeta, você está muito enganado, porque eu sou maior do que o profeta, né? Ele vai citar, inclusive, a profecia do... Ele vai dizer assim para João, né? Eu sou maior do que os profetas, porque ele vai dizer assim: é, esse que você sai para ver, João, esse é maior do que o profeta, certo? Porque ele vai dizer assim: eu sou aquele que foi profetizado, que está escrito que o seguinte: eis aí envio à tua face o meu mensageiro, o qual preparará o meu caminho diante de ti. Então, ele está falando, Jesus que é o cara, né, como ele perverte as profecias, né? Ele vai dizer que ele é o cara que Malaquias profetizou no capítulo 3, o seguinte para o povo de Jerusalém, né? Que ia enviar para o povo de Jerusalém, um povo que ia estabelecer para eles uma nova aliança, quem quer desejavam ver muito, né? E esse ia ser enviado pelo Senhor dos Exércitos, né? O Deus deles, né? E esse, ele iria colher a oferta de Judá e de Jerusalém, que era a oferta agradável ao Senhor, que foi a oferta dos antigos, né? Dos primeiros anos, né? Então ele está falando que esse que vai vir selar a nova aliança com o povo de Jerusalém, que o povo de Jerusalém está esperando, né? É a pessoa que Jeremias prega, né? Que vai vir selar a antiga lei, né? Que é sacrifício de animais no corpo e na mente, na mente e no coração dessas pessoas, certo? Ou seja, as pessoas nunca vão esquecer que vai ter que sacrificar animais para perdão dos pecados, porque esse, desde os primeiros anos, é o sacrifício, a oferta que agradava a Deus. Então, Jesus vai dizer que ele é esse mensageiro que o profeta Malaquias e Jeremias está profetizando e está pervertendo. Por que ele está pervertendo isso, né? As profecias dele. Porque a partir do momento que ele expulsa as pessoas que vendem pombinhos, né, na porta do templo para vender, né, ele está abolindo a lei antiga, né, que não tem nada a ver com a nova aliança, né? A partir do momento que ele diz que pode perdoar pecados, ele também está fazendo isso, né? Está colocando obsoleto, né? Sem valor nenhum, né? O sacrifício de animais para perdão dos pecados, já que ele mesmo pode perdoar pecados, né? E também, senhoras e senhores, como ele, sendo consagrado desde pequeno para ser sacerdote, né, deveria dar demonstrações para o povo, exemplo para o povo, que o sacrifício que Deus agrada é a morte de animais para perdão dos pecados, resolve fazer um ato em público mostrando que ele mudou de ritual, porque o ritual que
segundo ele agrada a Deus para perdão dos pecados, agora é batismo, né? Mesmo tendo aprendido desde pequeno que o sacrifício de animais era o correto, certo? Então ele vai dizer para o colega dele, João, né, que ele é quem o profeta Malaquias e Jeremias estava profetizando que ia trazer a nova aliança, né? Que nada tem a ver com a nova aliança que ele selou com os discípulos dele, lá que ele partiu o pão simbolizando o corpo dele e derramou o vinho simbolizando que era o sangue dele para selar a nova aliança, que nada tinha a ver com a profecia dos profetas, que era sacrifício de verdade, né? Não era simbolizar um sacrifício de mentira, como ele fez lá, né? E, inclusive, senhoras e senhores, o que vai acontecer, né? Aí o texto vai dizer, senhoras e senhores, que ele vai sair para comer, né, jantar na casa de um fariseu, ou seja, um doutor da lei, um mestre da lei, um cara que ensinou para ele desde pequeno que ele deveria sacrificar animais para perdão dos pecados, né? E quando ele vai jantar na casa desse fariseu, aparece uma mulher lá lavando os pés dele, se humilhando. A mulher estava chorando tanto, pedindo perdão dos pecados, que a própria lágrima da mulher estava lavando os pés dele, né? Ele ungindo os pés dela, disse para aquele fariseu que ele estava almoçando na casa do fariseu que quem que ele iria perdoar mais, né? Aí o fariseu disse para ele: você vai perdoar mais quem você ama, né? Aí ele vai e diz para o fariseu assim: então eu vou perdoar mais essa mulher. Por quê? Porque ela está se humilhando perante mim. Ou seja, Jesus rompendo a nova aliança, né, que deveria ser verdadeira, em vez de ensinar para aquela mulher que estava lá se apresentando como pecadora, né, que ela deveria sacrificar animais para perdão dos pecados dela, em vez de pedir ele perdão dos pecados, né, ele se orgulha disso, se colocando como se fosse o próprio Deus, dizendo que ele iria perdoar o pecado dela, todos os pecados dela estavam perdoados, porque ele amava ela, né? Ou seja, essa mulher estava com a vida mais fodida do que antes, estava com a vida fodida, porque antes era só sacrificar um animal, né, para perdão dos pecados, e ela já tinha o pecado de Deus, já tinha a conexão dela restabelecida com Deus. Mas agora ela ia precisar se humilhar na frente de Jesus, chorar tanto pedindo perdão dos seus pecados, considera como se ele fosse um Deus, né, que para ter o perdão dos pecados dela, para um cara que não poderia perdoar os pecados dela, mas dizia que podia, ela tinha que se humilhar, chorar bastante, lavar os pés dele com as próprias lágrimas para pedir perdão dos pecados, né? Ou seja, ele, em vez de dizer para a mulher que ela cumprir o papel e a missão dele que ele foi destinado desde pequeno, que era guardar o templo, né? Que era guardar as leis, né? E guardar o sacrifício que os profetas profetizaram que agradava a Deus, que era o sacrifício de animais para perdão dos pecados, em vez de incentivar ela a fazer isso, porque era o papel do sacerdote, ser o primeiro a fazer o ritual para como incentivo, né? Ele resolve perdoar o pecado daquela mulher ali, né? Então, ou seja, ele se coloca basicamente contra totalmente a lei judaica, né? Roubando todos os símbolos e rituais da lei judaica e pervertendo ele, todos os títulos dos judeus, né? Para perverter ele. Por isso que ele era expulso do templo, né? Assim como Adão, ao transgredir a lei, era expulso do céu, né? Foi expulso do céu. Então, senhoras e senhores, as pessoas que estavam diante dele ali, o fariseu que estava com ele na mesa ali, chega até a perguntar, né? Quem que é esse cara que até pecado ele pode perdoar, né? Ou seja, esse cara está se passando como o próprio Deus. Eu, como fariseu que entendo as escrituras, sei que uma pessoa que tem pecado tem que sacrificar um animal para perdão dos pecados e pronto, o pecado está perdoado. Agora, esse cara que está se passando como uma autoridade tão grande que está até perdoando pecados, né? Ou seja, no momento, né, ele trai a tradição e os costumes dele, né, do povo judaico, tentando tomar o templo de Jerusalém, porque se ele quisesse ter um próprio ritual para perdão dos pecados, né, alguma coisa nesse sentido, uma própria religião dele criada por ele, ele poderia fazer isso, mas fora do templo. Porque o povo que frequentava o templo, que os profetas profetizavam, que esperavam um líder que ia trazer a nova aliança, seria uma pessoa justamente que ia imprimir essas leis na mente e no coração delas, como o profeta Jeremias diz, que era o quê? As leis antigas, sacrificar animais para perdão dos pecados, né? Então, ou seja, ele perverte a profecia dos profetas, dizendo que ele está trazendo, que ele é o que vem trazer essa nova aliança, né? Enquanto não está cumprindo a verdadeira lei, mesmo sendo consagrado e entregue a esse propósito, a essa missão de defender esses rituais,
né? Ou seja, ele comete dois erros, né, colossais, né? O primeiro é que ele participa da facção do Espírito Santo, né, que ameaça queimar, batizar as pessoas com água para o perdão dos pecados, né? E o Espírito Santo que é descendência de Caim também, que quer tomar o templo de Jerusalém e estabelecer o próprio ritual, né, para monopólio dos perdão dos pecados, né? Quer batizar as pessoas com água, né? Segundo Lucas, né? Aquele que não for batizado pelo Espírito Santo com água vai ser batizado com fogo, ou seja, vai ter o seu corpo queimado vivo, né? Se você não quer que a água seja derramada sobre o seu corpo, então você vai ter o fogo, que inclusive Jesus chama da segunda morte, ou seja, a primeira morte é aqueles que ressuscitaram, né? Aceitaram ele e a doutrina dele, né? De batismo para o perdão dos pecados, né? Os que vão passar pela segunda morte são os que não aceitaram, né? Então por isso vão ser queimados vivos, né? Vão ser jogados no lago de fogo. Ou seja, o batismo deles vai ser jogar querosene no corpo, né? E fogo, porque é basicamente isso que ele está querendo dizer, né? Então, senhoras e senhores, eu como sentinela, como guardião da lei, como guardião do céu, das instituições, dos costumes da lei, né? Dentro do jogo bíblico, desse jogo de xadrez bíblico, tenho que olhar para Jesus e desnudar ele, dizendo, bom, ele está pervertendo a profecia dos profetas, porque os profetas diziam que a casa de Deus, né, o templo de Jerusalém seria a casa de oração, né, segundo o profeta Isaías, que ele disse que vinha cumprir a profecia. Disse que os filhos de Jerusalém deveriam levar os seus sacrifícios de holocausto no templo, que é a casa de oração, a casa do Senhor, né? Jesus deveria ensinar isso no templo, estava ensinando outras coisas dentro do templo, ensinando que ele que poderia perdoar pecados, né? Então, ou seja, não estava cumprindo as profecias do profeta, apenas usando o nome dos profetas para perverter a religião dos judeus, né? Então, ele dizia que estava trazendo a nova aliança, que o profeta Jeremias disse que era a lei imprimida na mente e no coração das pessoas, ou seja, para as pessoas nunca se esquecerem que tinha que sacrificar animais para o perdão dos pecados. Jesus também estava pervertendo porque ele não veio cumprir essa lei, né? Porque expulsava os campistas no templo lá, impedindo com que eles comprassem os pombinhos e vendessem lá para perdão dos pecados, para se sacrificar lá, né? E ao mesmo tempo fazia com que as pessoas pedissem perdão a ele pelos pecados, né? Então, ele não veio trazer essa nova aliança, né? Por quê? Porque ele não veio trazer o sacrifício perfeito, né? O que agradava a Deus, que desde os antigos, desde os primeiros anos, desde Abel, era o sacrifício de sangue que agradou a Deus, né? Então, ou seja, ele pervertia a lei dos judeus em todos os sentidos, a profecia dos profetas, né? E, inclusive, para você obter o perdão dos seus pecados, né? Porque ele dizia que o maior no reino dele, né? Nesse novo reino que ele estava trazendo, era aquele que se humilhava. Para ter o perdão dos seus pecados, você tinha que se humilhar como aquela mulher, chorar tanto, né? A ponto de suas lágrimas serem insuficientes para lavar o pé dele. Ou seja, que é humilhação pior do que você lavar o pé de umas pessoas com suas lágrimas, né? Ou seja, ele perverteu todas as leis dos judeus, se colocando como se fosse o próprio Deus, né? Porque era Deus que perdoava os pecados, né? Não o sacerdote, não ele, né? Então, quando ele diz que perdoa pecados, ele está se colocando como se fosse o próprio Deus, coisa que ele não é, autoridade que ele não tem, não dentro do templo de Jerusalém. Se quisesse fazer isso, que fizesse fora do templo de Jerusalém, né? Veja que hoje você tem o islamismo e o cristianismo como cópia barata do judaísmo, né? Que quer te oferecer uma ponte, né, de aliança com esse mesmo Deus, né? Oferecendo o batismo como perdão dos pecados, né? O Paulo, que é pior ainda, diz que é a graça, você não precisa fazer nada, né? Enquanto o povo judeu, né, acreditava, né, que a nova aliança que Deus ia fazer com eles era totalmente ao contrário, era sacrifício de animais para perdão dos pecados, né? Então Jesus não respeita nem o sacrifício de animais para perdão dos pecados, que era o que ele foi destinado desde pequeno pela sua própria mãe, né? Por isso se tornou inimigo dela, né? Também não respeita o pacto de João, que João inventou também para perdão dos pecados, que era o batismo, né? Como se coloca acima de tudo isso, né? Ou seja, não precisa mais de ritual nenhum, porque eu agora sou o próprio Deus, eu perdoo pecados, né? Sem que os profetas nunca profetizaram isso, que ninguém iria perdoar pecados, mas sim que ia trazer aquela nova aliança, que era a continuação das leis, mas Jesus se colocava acima das leis, se colocava acima de todo mundo, né? Ou seja, por isso que eu sou obrigado a desnudar ele e dizer para vocês que ela é a descendência da serpente.